Deus é bom em todo o tempo e o nome dele é glorificado. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu confesso que eu estava orando ao Senhor, passei a manhã toda aqui, pedindo ao Senhor. O Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com a igreja, uma passagem bem conhecida. Ele disse que esta palavra vai vos ensinarmos a passar nas tempestades da vida. E ele foi bem objetivo. Eu marquei certas coisas que eu quero compartilhar com a igreja. Os músicos podem ficar. Eu irei precisar dos músicos. Tem como tirar esse chiado daqui? Tem? Garrido tem? Era o chiado quando colocou o playback. Antes do playback não tinha esse chiado. Louvado seja o nome do Senhor que é bom. Amém, igreja? O tema desta mensagem eu até marquei aqui, com os olhos em Jesus. Porque nas adversidades, nas tempestades da vida, a gente fica um pouco meio à deriva. E eu gosto da passagem de Marco, porque é um clássico. É aquela passagem da travessia do mar. O Senhor Jesus está dormindo dentro do barco. Então, Marco trabalha com mais detalhe que eu quero compartilhar com a igreja para a glória de Deus. Amém, igreja? Mas antes de nós abrirmos as nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, o verso 35 e 41, para que possamos ter uma visão, né? Quando a gente assiste, fica mais nítido em nossa mente. Depois eu vou fazer a leitura e nós vamos entrar na palavra. Coloca para mim na tela aí, é 1 minuto e pouco essa passagem, eu achei bem interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca essa passagem aí de Marcos capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor que é bom, que é maravilhoso. Depois que nós assistimos essa pequena passagem, 1 minuto e 56 ou 1 minuto e 59, nós vamos fazer a leitura de Marcos 4 e 35 e entraremos na palavra. Imagina a cena, igreja. Vamos para o outro lado do lago. Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? Bem conhecida essa passagem, né? Marcos capítulo 4, verso 35 e 41. Vamos fazer essa leitura para a glória de Deus Pai. Já vemos a parte visual. Agora vamos para a parte da leitura. O som hoje não está nos ajudando, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, verso 35 a 41. Diz assim, igreja: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão,
o levaram consigo, assim como eles estavam, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então, além do que o Senhor Jesus estava, haviam outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal e de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Qual o nome dele, igreja? E ele está aqui nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu chamo essa passagem de um clássico bíblico, porque é interessante, tá? É interessante, principalmente quando você vê algumas cenas, você se imagina, né, a situação que está ali. E vamos trabalhar que alguns homens ali são peritos nesta área, porque são pescadores, conhecem a região, conhecem o mar, né? Sabe, o mar, se não falha a memória, é um lago grande de água doce, não é água salgada, 12 quilômetros por 21, então é um grande mar mesmo, né? Um lago grande de água doce, porque tem 12 quilômetros por 21. E é nessas condições, os discípulos estão ali, e alguns deles são peritos, são pescadores. André, Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Filipe, eram homens que sabiam, eram homens, né, que já sabiam. Mas o que chama a atenção, igreja, o medo, não importa se você tem perícia, não importa que você conhece o local, mas o medo vem quando a tempestade pega você no meio. Se é no começo da travessia ou se é no fim, você está vendo o local de chegada. Se é no fim, você está perto do local de chegada. Se é no começo, você está no local da saída. Mas no meio, você não tem visão aonde você quer chegar e não tem visão de onde você saiu. Só que, o que eu tenho que guardar? A palavra do Senhor e crer. Porque foi uma ordenança dele: olha, entra no barco e vamos atravessar. Se Jesus ordenou, não importa o momento que a tempestade vai te pegar, Ele tem o controle. Ele tem o controle. Não adianta desesperar. Então, a cena aqui, né, os discípulos estão atravessando o mar e de repente o que era calmo fica violento. Marco descreve essa cena, coloca aí, né, o capítulo 4, verso 37, por favor, coloca aí. Marcos capítulo 4, verso 37. A cena das tempestades das nossas vidas não são bonitas. E são, às vezes, particular. Não é coletiva, às vezes. Ó. Levantou-se uma grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então não era uma coisinha normal, não. Quem está com medo aí são homens capacitados, pescadores. Não é nós que não manjamos. Não, sabiam, eram peritos. Mas esses homens peritos estavam com medo. Imagina qual? Ondas de mais de 5 metros batendo na proa. Todos estão aflitos e com medo. Porém falta alguém. O que chama a atenção é que estão todos com medo. Mas tem alguém ali que está, né? Não está com medo. A embarcação não é grande. Não é grande a embarcação. Eu imagino, ou o Senhor Jesus tem um sono pesado de pedra, ou ele estava coberto com alguma cobertor que não molhava. Porque a embarcação não é grande. A embarcação não é grande, tá? Se as ondas estão assoprando, já estão tirando água de dentro do barco, já está entrando. Duas coisas: ou o Senhor Jesus tinha um sono pesado, tá? Que nem, né, pingo de água acordava, ou
ele deveria estar coberto com um cobertor que as águas não estavam. Não dá para imaginar outra coisa, tá? Então vamos lá. Porém falta alguém. Esse alguém não está no mastro, esse alguém não está agarrado em canto algum. Onde ele está? Aí imagine, você está nesse desespero todo, um olha para o outro, Felipe olha para Bartolomeu, Bartolomeu olha para Pedro, Pedro olha para André, André olha para João, João olha para Tiago, e aí o que nós vamos fazer? Vamos perecer, vamos morrer aqui. E não sabemos, estamos no meio da tempestade, não estamos vendo o local que vamos chegar. Às vezes não acontece isso, e naquele medo todo, naquela correria toda, igreja, eles começam a ouvir um ronco. Quem está dormindo ronca. Imagina, dá para imaginar isso? Um barulho. Houve um barulho como se alguém estivesse roncando. Você, naquela situação, eles viram e vê Jesus na almofada, dormindo, igual tivesse a maior calma do mundo. Quando os discípulos deparam aquela cena, ao que eles vão dizer, Marcos 4, 31, a parte A. Marcos 4, 38, 38, Marcos 4, a parte 38, e estavam na popa dormindo sobre uma almofada. Quem consegue dormir em tal situação? Está lá, está dormindo. Talvez eles olham e não sabem se fica surpreso ou furioso com tal cena. Como pode dormir em momentos assim? Não é verdade? O momento que parece que a vida está pelo um fio, parece que a situação não tem solução. E eu olhando para essa cena, eu aprendo algumas coisas. Eu até marquei aqui. A primeira, a tempestade que deixou os discípulos em pânico, com medo, é a mesma tempestade que deixou Jesus com sono. Como é que pode? O problema é o mesmo. Todos estão no mesmo cenário. Então a tempestade que colocou medo, trouxe paura para eles. Para o Senhor Jesus não, trouxe sono. A segunda coisa que chama a atenção nesse texto, o que pôs medo nos olhos, pôs o Senhor Jesus para dormir. A outra coisa que eu aprendo nesse texto, o barco naquele momento era um túmulo para os discípulos, por causa do medo. Vamos perecer, não te dá que morramos, vamos perecer. Mas para Jesus era um berço. E quando ele desperta, ele vai trabalhar uma questão muito interessante, que os crentes de hoje estão deixando de lado. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível eu me aproximar dele. Sem fé. Entenda bem, você pode perguntar, como pode dormir em tal situação? Sabe por quê? Ele tem um controle. E eu preciso crer e ter fé que ele tem o controle. Nas adversidades, nas circunstâncias, tá? Seja ela qual for, eu preciso crer que ele tem o controle. Ele deu uma ordem, nenhuma onda, nenhuma gota, nenhuma rajada de vento, tudo ficou tranquilo. Tudo ficou tranquilo. Imagine essa cena. Às vezes passando por situações difíceis na nossa vida, e muitas vezes nas nossas orações, Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Isso é normal com cada um. Somos seres humanos, somos falhos. Mas a palavra nos garante. Ei, igreja, vou chamar a vossa atenção. Se porventura esses discípulos estivessem com a Bíblia contando este fato,
Eles não tinham nada para que... Nós não, nós temos a Bíblia, que esse fato aconteceu com eles. Imagina, tá? Que eles tivessem uma Bíblia. Como seria o comportamento deles? Sabendo da história, sabendo da narração. Olha, há tanto tempos atrás aconteceu isso, né? Uma narração igual a nossa. Eu e você temos a Bíblia. Sabemos como começou, como foi o meio, como foi o fim dessa passagem bíblica. Que lição que eu tiro para mim? Quando as tempestades vierem sobre a minha vida, como eu vou me posicionar? Como eu vou me comportar diante da adversidade? Como eu vou agir? Eles têm total liberdade porque não tem a palavra narrativa. Ele não sabe como vai terminar esse cenário. Agora eu e você sabemos. Nós sabemos que aquele homem que estava deitado naquele travesseiro, aquele homem também ganhou a morte. Aquele homem está no nosso meio. E às vezes nós desanimamos, nós paralisamos, nós achando que não tem solução. Preste bem atenção, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Na tempestade, podemos dizer como os discípulos, não importa que morramos, ele importa, porque parou a tempestade. Ele importa, porque parou a tempestade. Tempestades são inevitáveis, porque precisa passar para o outro lado. Foi ele que deu a ordem. A tempestade ela é inevitável, vai acontecer. Você tem que confiar no que deu a ordem para você. Essa é o que nos ensina a palavra nesta noite. Não pensa que só foi naquela passagem com o Senhor Jesus. Vamos voltar para um homem que eu chamo muito a atenção. Ser um dos primeiros homens que quando eu entrar na eternidade quero conhecer, né? Depois de que adorar o Senhor Jesus, eu quero falar com Jó. Jó é um homem que eu quero... Está passando uma tempestade, Jó. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo de número 1, verso 22, bem conhecido. Talvez você já leu várias e várias vezes. Como ela se renova, sempre há uma palavra diferente para as nossas vidas. Ei, a tempestade, Jó não está num barco, Jó não está com o Senhor Jesus. Jó tinha perdido 10 filhos, perdido os bens, perdido as empresas dele, tinha ido a estaca zero. E além ainda perdeu a própria saúde. Jó capítulo de número 1, o verso de número 22. Olha o que Jó vai exclamar no meio da tempestade, tá? Perdeu 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua fama, perdeu a sua saúde. E tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 21, põe o 21, por favor. Olha o que ele diz, chama muito a atenção. Principalmente a geração do século 21, da tecnologia. Num piscar de olhos, temos tudo à nossa mão. Temos qualquer informação que está acontecendo do outro lado do mundo. Somos muito, né? Essa geração do século 21. Mas olha o que Jó vai dizer no meio da tempestade. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que nós temos a capacidade de aumentar tudo. Às vezes tu está passando uma marola, você já vê ondas de 30, 40 metros. Às vezes essa marola que você está passando está tirando a tua fé. Era para te dar fé, é para que você possa aprender no meio da crise, mas não. Isso está te abatendo, isso está te esfriando. Ei, você vai colocar a cabeça no travesseiro, aquele problema não sai da sua mente.
Você vai para o seu local de trabalho, aquele problema não sai da sua mente. Parece que aquele problema está vivo dentro da tua cabeça 24 horas por dia. Aprenda a confiar em Jesus. Aprenda a confiar em Jesus. Olha outro homem. O microfone hoje não está ajudando, hein? Olha outro homem. Que no meio da crise, está Abraão, lá na terra de Ur, no meio da sua parentela, seu pai um homem muito próspero, tocando a sua vida. Abramos a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, verso 1. E de repente, o Todo-Poderoso tira ele da zona de conforto do meio de uma tempestade, com um convite, ao convite que o Todo-Poderoso faz para ele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A gente olha esse versículo e acha, pô, legal, Deus vai mostrar. Não é assim. Não é assim que funciona. Se é hoje, a gente entra no Google. Vamos ver se está melhor. Se é hoje, melhorou um pouquinho. Se é hoje, a gente entra no Google, vê todo o cenário, sabe a rota melhor que passar, sabe os locais que vai ficar hospedado. Temos todo o controle. Só que naquela época não. Esse homem ouviu uma voz, creu nessa voz, largou tudo. Morava numa boa casa em Ur. Morava numa boa casa em Ur. Não era qualquer um. Já era um homem de 70 anos. Já tinha residência fixa. Não era qualquer pessoa que acabou de casar. Não. Já tinha 70 anos de idade. E sai sem rumo. Literalmente, porque ouviu uma voz: sai da tua terra e sai do meio da tua parentela. Às vezes somos convidados por Deus para passar por essas tempestades. O que vai te segurar é a confiança nele. O que te vai segurar é a fé nele. Tempestade, igreja, são imprevisíveis, assim como elas são inevitáveis, elas também são imprevisíveis. Sabe por quê? Pegam de surpresa. Pega de surpresa. Entra no barco, vamos lá. No meio, de repente. São pescadores. Se na praia eles tivessem olhado, opa, está se formando um tempo lá, o nosso barquinho não tem capacidade para a grande tempestade que está vindo, não vamos agora não. Não. A tempestade pegaram eles no meio. Pega de surpresa. Não tem jeito. E agora? O que vamos fazer? Então a tempestade, elas são imprevisíveis. Os discípulos eram pescadores, mas mesmo as suas experiências não teve condições. A tempestade elas não são administráveis, não são. Principalmente quando pega você no meio, não tem como você administrar, não tem. A única coisa que te resta é acreditar. A única coisa que tu resta é clamar. A única coisa que você resta é crer quando a tempestade, porque elas são administráveis. Você não consegue administrar, porque são diferentes. Uma tempestade, as outras que você já passou na vida, é totalmente diferente dessa que você está passando. Olha o que o livro de Lucas capítulo 8, verso 23 vai dizer. Lucas capítulo 8, o verso de número 23. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, que enchia-se de água, estando em
de repente. Não dá para administrar. Não dá para fazer nada. Somente clamar. Somente pedir. Outra coisa que me chama a atenção, tá? É que nesse tipo de tempestade, eu não posso estar murmurando. Eu tenho que clamar. Eu tenho que confiar. Só que nós clamamos, nós murmuramos, nós contamos para o vizinho da esquerda, nós contamos para o vizinho da direita, mas não clamamos. Pedimos oração para todo mundo, mas não fazemos a nossa parte, porque talvez não temos fé, porque achamos, talvez Deus vai ouvir a oração de fulano, de ciclano, a minha não. Ei, eu quero te dizer nesta noite que o mesmo sangue que comprou a vida de ciclano ou de Beltrano, comprou a sua também. Você tem o mesmo valor diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tempestades são pedagógicas. Eu chamo de aula da vida. É amargo? É. Dói? Dói. Não é bom? Não é bom. Tira da zona de conforto, tira. Às vezes achamos que estamos sozinhos, temos esta sensação. Mas ela nos ensina a crer, ensina a depender mais de Deus, ensina a passar mais tempo de joelho. Ah, meu amigo, sem as tempestades da vida, a tua oração é 2, 3 minutos. Com a tempestade, às vezes 1 hora de joelho, você nem sente. Parece que foi 10 minutos. Temos que ser sinceros. Então, as tempestades, elas são pedagógicas. Eu chamo de aula da vida. Eu tenho que confiar durante a tempestade. Foi o que eles fizeram. Marcos 4:40. Põe aí, Marcos 4:40. Ao que eles fizeram. Eu e você temos que fazer. Eu disse-lhe, por que estáis tão temeroso? Como não tendes fé, temos que trabalhar a fé. Ei, os outros vão, se você não tiver fé, os outros vão, vai perecer. Agora, se você tiver fé, vão chamar você de louco. Fulano de tal é louco. Mas a loucura é sua, porque a escola pedagógica é para você, não é para ele. Temos que aprender isso. É você que tem que passar por esse processo. É você que tem que passar por essa escola da vida. É você, porque a ordem é, você vai chegar do outro lado. Não é desanimar, não é ficar aflito, não é arrancar os cabelos, achar, não. Confie. Está te ensinando. Pastor, o que? A sofrer? Não, a depender mais do teu Criador. A depender mais do Senhor Jesus. E vou mais além. A fé que o pentecostal tem, a qual eu sou pentecostal, por falta de conhecimento bíblico, se não acontecesse as tempestades na vida, você nem aparecia na igreja para adorar o teu Criador. Esta é a verdade. Se está tudo bem, está tudo tranquilo, se está tudo... para quê? Para quê? A maioria dos crentes pentecostal fala em língua só quando está passando na prova, aí sente Deus, fala em língua. Quando não está passando na prova, está tudo na zona de conforto, e fica meses, anos sem falar em línguas. E a orientação do apóstolo Paulo diz, olha, eu falo em língua em todo momento. É um dialeto do céu. É uma graça, um dom que ele te deu. Se não é as tempestades da vida, Deus jamais ia ouvir a tua voz orando, se não são a tempestade da vida. Então, igreja, ela é pedagógica.
ela ensina. Vai doer? Vai. Vai trazer medo? Vai. Parece que você está só? Parece. Mas o Deus que tu serve tem um controle de tudo. E a única esperança sua é confiar. Confiar que você vai chegar do outro lado. Entraram no barco e vamos passar para o outro lado. Quem falou foi Jesus. Então não adianta desesperar, não adianta, não, é confiar. Essa tempestade vai passar, a situação vai normalizar de novo. Não estava preparado, eu não ia trazer essa mensagem, eu ia trazer uma mensagem sobre cura. Senão, essa é a resposta para crente. Nesta noite, confie. Você não está sozinho, Ele está no teu barco. No momento certo, Ele vai acordar e vai administrar tudo. Louvado seja o nome do Senhor, que é maravilhoso. Olha o que o escritor dos Hebreus capítulo 12, o verso 6 e 7 vai dizer. Coloca na tela para mim, por favor. Que eu tenho que confiar durante a tempestade. Hebreus capítulo 12, o verso 6 e 7. Porque o Senhor corrige o quê? Ele corrige o que ama. Então não é só um Deus de amor, Ele corrige. E açoita a qualquer que recebe por filho. Hoje não são mais pregados, não se prega sobre isso, não. É só um Deus amoroso, só se fala disso. Mas o escritor de Hebreus já mostra uma coisa diferente. Então ele vai dizer assim, se suportais as correção de Deus, vos trata com o filho, porque o que filho há a quem o pai não corrija. Os pais de hoje têm uma dificuldade de corrigir os filhos. O próprio Deus nos corrige. Ou você acha que entra no céu de qualquer jeito? Ou você acha que é da forma que são pregadas em muitas igrejas aí, do século 21? Deus é amor, Ele só quer o teu coração. Venha, fica como está, não há transformação do Evangelho. Você diz que teu nome de crente empurra tudo com a barriga, do teu jeito, da tua forma. Não tem obediência, não tem reverência, falta adoração. Você acha que adorar é só cantar, mas eu tenho que falar para você nesta noite, adorar é obediência à palavra. O primeiro homem que adorou, Gênesis capítulo 22, verso 5, é Abraão. Fica aqui, moço, eu e meu filho iremos aquele monte lá, daqui a 3 dias eu vou chegar lá. Eu vou adorar. Obediência. Que adoração é essa? Vai entregar o que ele mais amava, o seu próprio filho. Mas olha, hoje não. Então sempre vai acontecer essas tempestades, para que crie teu caráter, para que crie maturidade, e você possa prosseguir com o Senhor Jesus. Eu nunca vi. Preste bem ao que eu vou dizer, você pode até refutar isso. Eu nunca vi. Dentro do cristianismo, os que mais sofrem são os pentecostais. Por quê, pastor? Porque não conhece Deus. Porque não conhece Bíblia. Não quer estudar a Bíblia. Terça-feira, estudo bíblico. Uma aula maravilhosa o Senhor nos deu. Se tivesse essa quantia, a igreja é quase cheia. É um dia de semana, pastor, eu trabalho. Não, eu quero revelação. Eu quero que Deus fale comigo. Ei, não tira não. É do 6 ao 7, põe lá na tela para mim, por favor, 7. Por favor, coloca lá, por gentileza. Porque o Senhor corrige aqueles que ama. Se suportais a correção de Deus, vos trata como um filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Está te ensinando a ter caráter de crente, está te ensinando a ser justo, está te ensinando a ser obediente. Porque qualquer coisa, o teu orgulho pula para fora.
Para qualquer coisa você acha que domina a situação. Não. As tempestades vêm para te ensinar quantas necessário o Eterno achar por bem. Sei que fica difícil dizer glória a Deus e aleluia. Só vi um. Coloca aí Romanos capítulo 8, verso 20. Ao que o escritor desta carta, que é o apóstolo Paulo, vai dizer no capítulo 8, no verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. As nossas vaidades, os nossos pecados, que a geração de hoje acha pecadinho. Esse pecadinho não faz mal. Eu tenho que dizer que eu e você servimos um Deus santo. Nas tempestades, não espere amigo para compartilhar. Sabia disso? Não espere amigo para compartilhar, não. A prova é sua. A circunstância difícil que você está passando é sua. Se tu tiver fé e vai aumentar a sua fé, sinta Ele pegar na tua mão e prosseguir. Então não espere que nas circunstâncias, nas tempestades ou nos problemas, alguém vai passar. Não. Além de você passar só, preste bem atenção. É resposta de oração, olha. Além de você passar só, tá? Você vai achar que ninguém te dá, ninguém está prestando atenção, ninguém é teu amigo. Não, é o próprio Deus que faz isso. Ele faz isso para que você aprenda a depender dEle. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nas tempestades, não espere amigos para compartilhar. Marcos capítulo 4, verso 36. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 4, 36. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com eles o quê? E os outros barquinhos? O texto não diz. Só o de Jesus. A situação feia só estava no barco onde está Jesus. Nos outros barquinhos que não estava Jesus, estava 12/8. Pastor, o que o senhor quer dizer? Mesmo você com o Senhor Jesus, não vai ficar imune às tempestades de jeito, maneira alguma. Os outros barquinhos, chegaram. Não passaram por revés. Mas o de Jesus, onde estava Jesus? Então, entenda. Não espere para compartilhar com um amigo. Olha, na hora da tempestade, olha o que acontece. Marcos 4, 35. Marcos 4 e 37, desculpa. E levantou-se uma grande tempestade de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se... vou a pique. Vai não. Não vai. Foi Ele que deu ordem que você vai chegar do outro lado. Mas a água está entrando, a situação, o dinheiro está curto. Está difícil. Essa doença está me acabando. Está difícil. Calma. Você vai sair do outro lado. Isso é para experiência. Isso vai criar mais relacionamento com Ele. Pode parecer que as ondas, né? Você vai olhar, quando você estiver no meio da tempestade, você vai olhar para os outros barquinhos estão lá, tocando. Só o seu que a tempestade está, os outros barquinhos, está tranquilo. Porque Deus quer um compromisso contigo. Quer um relacionamento contigo. Quer trazer mais maturidade para você. E é só desta forma.
É quando tira você da zona de conforto. Porque na zona de conforto, muitos de nós, enche o pulmão de ar e glória. Mas quando vem a tempestade, a orelhinha murcha, o sorriso vai embora. Igreja. Quantas e quanta tempestade eu passei. E cada uma delas me trouxe um ensinamento. Pastor, qual? A igreja quer saber? Não, se a igreja não perguntar, a igreja quer saber? Depender mais dele. Depender mais dele. Tudo tem que ser para ele. Tudo tem que ser para a glória dele. Tudo que você fizer é para ele. Então as tempestades vão acontecer. E volto a repetir, hein? Pastor, então não vou virar mais pentecostal. Não, continue pentecostal. Mas estude Bíblia. Depende mais do Senhor Jesus. Ganha mais tempo de joelho orando. Diminui um pouco o celular. Diminui um pouco os passeios. Cria um momento para com Ele. Não adianta ser crente, pegar a Bíblia, vir para a igreja e... a Bíblia sua está nova, não tem nem sinal que você olha, lê e diz que é crente. As tempestades vão acontecer, as portas vão fechar, para que dizer, acorda, eu estou aqui. É Ele que quer te acordar nessa tempestade, não você acordar Ele. Mas, dá para dar um amém, igreja? Dá? Por fim, se a ordem é chegar do outro lado, você irá chegar, independente das tempestades. Vai chegar. Não vai. Aí pode chegar todo molhado. Você entrou sequinho, bonitinho, né? Pode chegar todo molhado, né? Com o cabelo esvoaçado. Vai chegar, mas vai chegar para a glória de Deus Pai. Para que você e eu e você possamos criar intimidade com Ele. Possamos buscar Ele porque Ele é, não porque Ele pode fazer. Às vezes Ele quer mudar esse modo de você relacionar com Ele. Só me busca quando precisa. Aprender a orar mais. Aprender a louvar. Quando você está passando pela prova, tá? Até o rádio do teu carro te converte. Até o rádio do teu carro fica convertido. Qualquer estação que colocar, é só estação evangélica, só hino. A tempestade, eu preciso ouvir palavra. Eu preciso ouvir o pregador tal. Eu preciso ver o palestrante tal. Eu preciso. A prova está difícil. Eu preciso em tal lugar. Tem um profeta. Aí nós corremos. Quando a tempestade vem, corremos. E às vezes, por ela ser pedagógica, preste bem atenção, e o teu comportamento não muda, aí tu fica nessa tempestade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Tempestade longa. Porque só assim que você vai servir a Deus. Só serve a Deus quando a tua chapa está quente. Quando tudo está ali, não sobra nada, está no limite. Porque se chegar a abundância, você esquece dele. Esquece do sacrifício que ele fez no Gólgota por você e por mim. Dá para dar glória a Deus, aleluia, da igreja? As tempestades da vida é para você depender dele. As tempestades virão. Cada uma diferente da outra. E o que determina o tempo é você. Pastor, como é que pode isso? Eu determinar o tempo a sua fé, a sua busca, o seu clamor. Vamos lá. Vamos ser sinceros.
Vamos ser sinceros. Vamos ver esse hábito de quem? Quem já subiu o Monte Poró? Levante a mão. Boa parte. Vamos ser sinceros, igreja. Às vezes que subimos os montes para orar, só foi para agradecer? Vou subir lá hoje, vou agradecer a Deus pela bênção recebida, vou louvar, vou cantar hino lá em cima. Hein? Vou sair do púlpito. Vou subir aqui, faz tempo que eu não subo. De culto de quinta-feira, na terça eu subi. Subimos o monte para fazer campanha, para clamar. Não é, pastor Leandro? Colocamos a boca lá no capim, não é verdade? Eu já fui orar com ele. Eu forro um negócio, ele não, é no pó mesmo. Igreja, para pedir, para clamar. Deus entra com socorro, Deus entra com providência, Deus nos ajuda, Deus olha para mim, olha a situação, olha a minha família, olha como está. Ninguém vai para o monte, largar as cobertas. Subiu o quê? 11 horas? Descia lá meia-noite, 1h da manhã, né? Plena sexta-feira, semana toda trabalhando. Vamos clamar, vamos pedir. Por quê? Está tudo bem? Não, são as tempestades. E é você que determina o tempo que você vai ficar nela. Se você ficar com essa cara de maracujá murcho, ninguém me... meu Deus, Jesus, eu vou lá mesmo pedir oração, não, é você, desperta. É você que tem que colocar a boca no pó, é você que tem que clamar, é você que tem que se humilhar, é você que tem que pedir. Tempestades não são boas. Tempestades são amargas. Tempestades traz solidão. Tempestades traz desespero. Será que eu vou sair disso? Não é. Tem tempestade no mundo espiritual acabando hoje para a vida de pessoas aqui. Você cantará o hino da vitória, dará um grande testemunho, não é chavão não, de jeito, maneira alguma. Aprenda. Aprenda a depender dele. Meu Deus. Você depende de Deus, as coisas mudam. Ninguém sobe no monte com um sorriso no canto. Estou subindo. Não. Se você subir em grupo, você vai escolher um lugar sozinho. As orações nesse momento são lamentações, não são orações. São lamentações. Parece que está tudo seco. Não dá vontade de falar em língua estranha, não dá vontade de sentir nada, é seco. Parece que o céu está tão longe. A cabeça não desliga. E a cabeça não desliga. Parece que está ligada 24 horas no problema. E por ela estar ligada 24 horas no problema, sabe o que acontece? Os problemas ficam potencial, ficam gigante. São pedagógica, aprenda. Interessante. Que na passagem de Jeremias foi o vaso que quebrou na mão do oleiro. Rebeca
É a palavra agora. É o vaso que quebrou na mão do oleiro. Não é fácil. Não. Mas Jesus está te ensinando. É Ele que vai acalmar o vento e depois o mar. É Ele que vai acalmar. Você crê? A igreja crê? Dá para dar um glória a Deus e um aleluia? Dá? Dá? Dá para chamar a atenção de Deus? Dá? Vem cá. Você quer que Jesus entre nessa tempestade criada por você e mude a sua história? Quer? Quer? De coração. Que o Espírito Santo vai trabalhar, vai fazer a coisa. Vai doer, viu? Vai, eu tenho que te avisar. Tem que ser teu amigo. Vai te avisar. Vai doer um pouquinho. Os amigos vão se afastar. Vai um momento você vai sentir só, mas é Deus trabalhando. Trabalhando para restaurar casamento. Vem cá que eu vou orar por você. Restaurar vidas. Oh. Porque o que acontece? Quando está tudo bem, é um rolo de amigo. Não precisa nem ligar, eles aparecem. Mas quando nós chegamos na tempestade, tá? Eu tenho que te avisar. Você está dentro dela. Mas o Deus que te formou no ventre da tua mãe e que tem te sustentado, mesmo com teu distanciamento, é o Deus que vai te cuidar. Você crê nisso? Quer voltar para Ele hoje? Levante a mão. Faça essa oração. Jesus, estou voltando para casa. Estou reconciliando contigo. Perdoe meus pecados. Me ajude nessa travessia. Me orienta. Pai poderoso, eu preciso de Ti. Para a glória de Deus, Pai. A minha vida é sua. A partir de hoje. Amém. Querido Pai Celeste, toma conta desse jovem. Toca nele da planta dos pés ao topo da cabeça. Senhor amado, Pai poderoso, nessa tempestade, Senhor amado, que o Senhor vai fazer, afastando as amizades, Senhor amado. Oh Deus, fechando as portas. Espírito de Deus, aonde eu estou com a mão na mente, eu repreendo toda ação maligna, Pai poderoso. É no nome do Senhor Jesus, Pai poderoso. Vai tocando de forma tremenda na vida desse jovem. Muda totalmente o cenário. Que o seu nome seja glorificado na vida dele, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, Marabasarecai. Agora venha visitar, da planta dos pés ao topo da cabeça. Vem tirar tudo que te desagrada. Oh, igreja, estende a mão para cá. No mundo espiritual está tendo uma batalha maravilhosa. E Cristo é o vencedor dela. Cristo morreu na cruz do Calvário por esta vida. Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Segura ele. Quer sentar? Não? Olha para mim e diga assim: Jesus, a partir de hoje, estou limpinho. Agora me ajuda a permanecer assim. Permanecer assim. Porque eu quero te servir. Eu quero te servir. Para a tua glória. Para a tua glória. Amém? Amém. Qual é o teu nome? Que Deus abençoe. Para a glória de Deus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja.